Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, que está nos céus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. Fomos salvos, fomos santificados e discernidos deste mundo. O Senhor Deus que nos permite para que possamos viver de forma correta, adequada diante do Senhor Deus, para que não sejamos repreensíveis, culpáveis diante do Senhor Deus, para que possamos estar diante do Senhor, o Senhor que sempre está conosco nos ajudando. Agradecemos por sua graça. Este mundo vai se tornando cheio do pecado e cheio de caos. Nós não sabemos o que está para acontecer no dia a dia. Nós estamos vivendo em um mundo muito sombrio. E nós recebemos o cuidado, a ajuda do Senhor. E sem essa graça de Deus, não podemos viver de forma correta. Que o Senhor possa proteger nosso coração e pensamento. Esse imenso amor que o Senhor permitiu por nós, que não seja em vão. Que nós possamos viver como seus filhos de forma adequada. E assim possamos ser ajudados e conduzidos diante do Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os irmãos e irmãs que estão guardando sua fé para pregar o seu Evangelho, que o Senhor Deus possa trabalhar no meio deles, e através da palavra, através do amor, do poder de Deus, possa estar junto deles, para que possam pregar o Evangelho com ousadia. Nesse último tempo, que o trabalho da salvação possa ser manifesto com imensa atividade, para que todas as pessoas que estiverem diante da sua graça possam ser cuidados, possam ser fortalecidos, e o restante da vida tenham mais uma oportunidade para viverem para o seu trabalho. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Nesse momento, a palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, essa santa palavra que o Senhor Deus possa permitir para que possamos compreender e assim sermos conduzidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar Efésios capítulo 2 da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irei ler até aqui. Então, durante a semana que passou, eu também preguei a mesma palavra. Preguei sobre o vivo e o morto. Então, o vivo e o morto. Realmente, vocês sabem muito bem qual é a diferença deles, não é? Então, enquanto nós vivemos este mundo, as pessoas têm o seu próprio plano, a sua própria honra, as glórias que desejam. Mas quem está morto é alguém que não tem planejamento, não tem esperança, está morto. Então, nós podemos ver que os mortos estão reunidos num lugar bem silencioso, que é o cemitério. Mas nós não separamos os mortos de os vivos assim carnalmente, mas sim espiritualmente. Ele está dizendo que nós estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos. E isso quer dizer que espírito nós tínhamos, comunicação com Deus tínhamos, mas foi cortada. Então, nesse tempo também, nós temos a eletricidade. É por isso que está iluminando tudo bem claro. Nós podemos usar as caixas de som para podermos falar no microfone. Muitas pessoas lá fora podem ouvir essa palavra também. Várias máquinas estão em funcionamento aqui dentro. Então, nós sabemos que a eletricidade faz diversos trabalhos. Então, mas se começarmos a pensar que a eletricidade não existe, esse mundo ia ser diferente. Então, se nós tivermos eletricidade, do que adianta se ela não estiver ligada, conectada? Então, quando você tem essa comunicação com Deus, você pode realmente receber a salvação, receber a imensa graça do Senhor Deus, mas se você não tiver essa comunicação com Deus, você não tem como receber essa graça espiritual do Senhor. Não tem como conhecer ao Senhor Deus. Isso quer dizer que você não conhece os planos, não conhece o segredo de Deus. Não sabe qual é o motivo do Senhor Deus ter criado o homem, não sabe qual é a esperança do homem. É por isso que um espírito que estava morto por conta de seus pecados e delitos vive sem nenhuma diferença com o dos animais. Então, como em Salmos 40, realmente o ser humano, ele é precioso, mas quem não consegue compreender que ele é precioso, realmente ele vive como um animal. Então, uma pessoa que está morto é uma pessoa que está morta espiritualmente, não tem esperanças. Então, uma pessoa tem o espírito, por ter o espírito, ele possui a graça para poder entrar no reino do Senhor Deus, tem essa esperança, mas se você não tem espírito, isso quer dizer que você não tem diferença dos animais.
Então, se fossem iguais a animais que não têm espírito nenhum, se morresse, pronto, era só morrer. Como em Eclesiastes capítulo 3, o espírito do homem vai para cima. Então, porque realmente é aquele que foi criado pelo Senhor Deus, ao morrer, ele vai para o Senhor. Assim como na palavra de Apocalipse, realmente quando a carne voltar para o pó da terra, o espírito do homem, ele vai para o Senhor Deus. Então, até na palavra de Jó, ele disse realmente, ainda em minha carne verei a Deus. Então quer dizer que é um problema decisivo se eu estou pronto para me encontrar com o Senhor Deus ou não. Como em Amós, capítulo 4, nós precisamos verificar, quando nós estivermos, realmente será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor Deus? Então, se nós olharmos para a nossa carne que está vivendo neste mundo, estamos vivendo algumas dezenas de anos e não importa como é que estamos vivendo. O importante é se eu estou preparado para me encontrar com Deus. Se realmente eu recebi a salvação para me encontrar com Deus. Porque uma pessoa que não recebeu a salvação vai se encontrar com Deus, mas vai se encontrar com o Senhor Deus no juízo final. Então é por isso, realmente trair o Senhor Jesus, vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, depois ser atormentado pela sua própria consciência e se enforcar. Então, o Senhor já disse sobre essa pessoa. Então, realmente, quando olha para esse Judas, era melhor que ele nem tivesse nascido, disse o Senhor Jesus. E se ele não houvesse nascido, realmente, ou ele tivesse nascido como um animal, realmente seria muito melhor, porque existe a eternidade. O homem, já que tem espírito, realmente é um ser mais precioso diante do Senhor Deus. Mas se você não conhecer a sua preciosidade diante do Senhor Deus, você se torna um ser mais miserável. Então, precisa ter uma relação exata com o Senhor Deus, que é o ser todo-poderoso, e você pode ser um ser precioso, ou, se não, é um ser muito coitado, lamentável. Por quê? Em Jeremias capítulo 7, já disse que realmente em todas as coisas, toda a criação deste mundo, então, o coração do homem é perverso. Então, ou você se torne precioso como o Senhor, ou você se torna miserável. Então, ou você se torna como Deus ou como o diabo. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, para os homens existe esse destino. Como em Jeremias capítulo 22, realmente o Senhor ele já disse que deixou o caminho da vida e da morte para diante de nós. Então, realmente nós temos esse caminho da perdição na frente do homem. Mas o homem não sabe que existe o caminho da vida e o caminho da morte. Assim como nós vamos aprendendo na Bíblia e vamos conhecer essas coisas. Não é por isso, realmente um homem que está morto por conta dos seus pecados e delitos, a mente está viva andando por este mundo, mas ao ver do Senhor Deus é como um morto. Aparecem várias palavras assim na Bíblia. Então, algumas pessoas dizem, Senhor, eu irei te seguir. Ele fala, Senhor, eu vou te seguir. Não, mas ele disse, o meu pai morreu, então eu vou somente sepultá-lo e vou segui-lo. Então, mas o Senhor Jesus disse uma coisa que não dá para entender. Disse para deixar os mortos com os mortos. O que significa deixar os mortos com os mortos? Como é que o morto pode sepultar o morto? Então, quem está morto, realmente esse homem dizer que está morto, quer dizer que carnalmente o pai dele está morto. Então, quem é o morto que pode sepultar o morto? É aquele que a carne está viva, mas o espírito está morto. Então, sepultar aquele que está morto em carne é para aqueles que estão mortos em espírito. Então, o trabalho de um morto não é simplesmente só sepultar, mas nós podemos dizer que é o trabalho do morto, porque não tem, na realidade, não tem significado nenhum você sepultar um morto. Então, o Senhor está dizendo, realmente deixe os mortos com os mortos. Você está vivo, então vai testificar o reino de Deus. É isso, sobre isso que o Senhor ele se refere.
Como na palavra de Efésios capítulo 5, o Senhor já disse, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Existe aquele que está vivo e aquele que está dormindo. Existe o que está morto, o vivo que está dormindo, ou existe aquele que é morto. Então vamos pensar numa trincheira, numa guerra, você está lutando, sempre se posicionando para batalhar e você não consegue adormecer nem dormir. Você adormece e ao acordar, você vê que tem corpos mortos ao seu lado. Então, o morto, realmente, ele está morto, mas quem dorme não sabe que horas são, não sabe onde está, não sabe o que tem que ser feito. Então, quem está realmente dormindo é a mesma coisa que o morto, mas só que está vivo, dormindo. Então, pensem bem. Realmente, uma pessoa que recebeu a salvação está vivendo ao lado das pessoas do mundo, a mesma que está dormindo do lado do cadáver. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, viver uma vida parecida com aquela que não recebeu a salvação, é como se estivesse dormindo ao lado de um cadáver. Esse é o formato que estão dizendo. Então, se você está vivo, levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Então, a diferença entre o vivo e o morto na Bíblia, existe um discernimento. Então, você está vivo, mas também está dormindo. Então, agora o Senhor já está dizendo, você estava dormindo, mas chegou a hora de levantar. Então, quem é que recebeu a salvação, mas vive na carne? Ele chama de uma pessoa que está dormindo. É por isso que o vivo e o morto que aparece aqui na Bíblia. Existe uma pessoa que espiritualmente está morto, que não está vivo, que não pôde receber a salvação. E nós também, claro, precisamos discernir quem está realmente vivo do morto. Mas tem pessoas que vivem numa casa boa, vivem uma vida boa, comem coisas boas. Mas vamos pensar que ele parece como os mortos. Então, do que adianta ele ter um carro bom, comida boa, comer coisas boas, realmente viver uma vida maravilhosa, mas é um cadáver. Deve ser algo horripilante de se ver, não é? Quem está morto vê desse jeito. Então, uma pessoa que recebeu a salvação ao ver do Senhor Deus, como o Senhor Deus, ele vê, precisa enxergar este mundo desse jeito. Então, é por isso que nós também éramos mortos em nossos pecados e delitos. Então, vocês jamais devem esquecer que nós também éramos mortos e agora estamos vivos. É por isso que eu quero pregar esta palavra para vocês. Então, nós que estávamos mortos em pecados e delitos fomos vivificados. Quer dizer que quando recebemos a salvação, o espírito que estava morto ele é vivificado. Então, assim como na palavra de João, realmente, João capítulo 5, os mortos ouvindo a voz do Filho do Homem, realmente eles viverão. Assim como em Isaías capítulo 55, versículo 5, ele disse, realmente, inclinai os vossos ouvidos e ouve e vinde a mim e viverá. Quer dizer que agora nós somos pessoas que estamos vivos, que não recebeu a salvação é morto. É algo que nós sempre precisamos lembrar. Então, quem está vivo precisa viver como vivo. Realmente, quem está vivo, viver como morto não está certo. É por isso que quando estávamos mortos em pecados e delitos, nós, quando recebemos a salvação, somos vivificados dentre os mortos. Então, antes seguíamos as vontades dessa carne, deste mundo, as potestades deste mundo. Isso quer dizer que é como se fosse uma folha seca sendo levada ao vento. Então, quer dizer que as pessoas, se viverem como mortos, irão sendo levados e, por fim, irão cair no inferno. As potestades deste mundo, as concupiscências deste mundo. Após recebermos a salvação, realmente nós podemos ver que este mundo sopra um vento onde as pessoas são levadas, como o vento, ou o mar, a onda, vai levando as coisas. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação não tem força para sair disso.
Tem pessoas que estão curtindo esse pecado. Então, mais uma pessoa que recebeu a salvação, ele está discernido disso. Então, se nós olharmos em Israel, lá em Israel, lá na parte de cima, nós temos o Mar da Galileia. No Mar da Galileia, nós temos os peixes, onde os discípulos do Senhor Jesus pescavam também. Então, o Senhor Jesus também pregou a sua palavra em cima do barco para as pessoas, no litoral. Então, mas ao lado direito, nós temos o Mar Morto. No Mar Morto não tem folhas nenhuma, não tem peixe nenhum. Lá é um mar completamente morto. Então, mas se nós compararmos com o Mar da Galileia, com eles realmente é totalmente diferentes. E entre eles nós temos algo que liga, que é um rio bem grande, que é o Rio Jordão. Esse Rio Jordão leva essa água do Mar da Galileia até o Mar Morto. Então, se nós olharmos os peixes, se elas subirem, eles conseguem chegar no Mar da Galileia, mas se conseguir a correnteza e descerem, vão para o Mar Morto e morrem. Então, lá nós podemos ver vários peixes que são levados pela correnteza e morrem. Mas porque se você for para o Mar Morto, é mar totalmente de sal, você vai morrer. É um lugar onde está cheio de sal. Então, ele precisa, claro que é um mar, precisa ter sal, mas precisa ter a quantidade suficiente, adequada. Mas se tem muito, vai morrer e morrem. Então, o mar da Galileia se ele representa a vida, o reino dos céus. O mar morto representa o inferno, a morte. E o Rio Jordão é o que representa os dois, a ligação dos dois, quer dizer que é este mundo. As pessoas que vivem neste mundo vivem como peixes. Realmente, se eles subirem, eles podem chegar até o Mar da Galileia, mas se descerem, vão para o Mar Morto. Então, eu entrei na água do Mar Morto 2 vezes. Lá você não precisa nem nadar, você só boia. É por isso que Roma, quando invadiu aquele local, os soldados romanos, para matar, tinham jogado pessoas no Mar Morto, só que as pessoas ficavam boiando. Eles pegavam ele da água e jogavam ele de novo na água, mas ficava boiando. E eles pensaram, nossa, acho que eles estão dando um sinal para não matarem, então não mataram as pessoas. Então tem histórias engraçadas assim. Então, mas o Mar Morto é um lugar onde você não precisa nadar. Tem pessoas que estão ali até lendo livro nas águas. Então, a quantidade de sódio é tanta, é tanto sal, nada afunda. Mas, de qualquer forma, nós não somos mais pessoas que estão sendo levadas pela correnteza para o inferno. As potestades do ar não estão nos levando para o inferno. Agora nós somos aqueles que sobem, sobem, sobem. Então, continuamente nós estamos dependendo do Senhor. Vamos subindo e subindo. Então, indo para um lugar tão alto, nós estamos indo para frente. Então, todos os dias nós vamos para frente. Então, agora nós estamos vivendo em carne, mas o nosso coração sempre está subindo. Então, o Senhor está nas alturas e o Senhor, ele simplesmente subiu direto. Então, ele salvou o pecador, realmente que vivia neste mundo imundo, e agora foi salvo para entrar no reino do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, ele se fez como homem neste mundo para transformar os homens como Deus. Porque quando o Senhor Jesus ele retornar, nós iremos ser levados com ele. Então, o Senhor Jesus, ele realmente morreu e ressuscitou e depois subiu aos céus. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele salvou o nosso espírito. Então, realmente, nós vamos ser levados juntos do Senhor. Então, o nosso coração sempre precisa estar para cima. É por isso que em Eclesiastes capítulo 3, realmente nós já fomos, Colossenses capítulo 3, nós já fomos vivificados com Cristo. Agora nós pensamos nas coisas de cima, não as coisas de baixo.
Porque lá nas alturas, Cristo está sentado à destra de Deus. Então, Cristo que está sentado à destra de Deus, Ele está sentado nos aguardando. Então, são essas as coisas que nós precisamos pensar. Como em Atos, capítulo 7, versículo 56, realmente Estevão, ele estava pregando a palavra e ele foi apedrejado pelos judeus. Quebraram-lhe a cabeça, o corpo foi todo rasgado, quando estava derramando sangue, morrendo. O que ele disse? Ele disse que viu os céus se abrirem e o Filho do Homem à destra de Deus. Então, enquanto ele estava morrendo, as portas do céu se abriram. Ele viu à destra de Deus o Senhor Jesus de pé, realmente de coroa gloriosa, aguardando por Estevão. Então, por que o Senhor Jesus não está assentado? Ele disse que o Senhor estava aqui de pé. Então, porque quando Estevão estava morrendo, o Senhor Jesus, ele se levantou. Então, quem vê esta glória, mesmo que o corpo seja quebrado, ensanguentado, não vai sentir sofrimento, porque vai ter uma imensa felicidade e agradecimento. É por isso que ele pôde morrer com tanta ousadia pelo Evangelho. Então, nós somos aqueles que somos vivos. Não podemos viver sem discernir o vivo do morto, entenderam? Isso não é simplesmente uma teoria. É por isso que agora o vivo, quando estava morto contra seus pecados e delitos, ele seguia o príncipe da potestade do ar, o diabo, seguindo os desejos deste mundo. Mas nós recebemos a condução do Espírito Santo. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação segue o diabo. Então, vai seguindo o príncipe da potestade do ar, que opera até hoje no meio dos filhos da desobediência. Quer dizer que o diabo ele trabalha até agora. Então, as pessoas nem sabem que o diabo está trabalhando dentro delas. Então, se olhar a ação, já consegue ver. Então, tem pessoas que sim, é muito fácil você perceber, porque manifesta muito claramente. O trabalho que o diabo faz é pecar, fazer pecar. Então, as pessoas comem, bebem, vivem pecando. Dentro deles, é claro que o diabo está ali presente. Então, eu acho que tem diabos um pouquinho bonzinhos. Então, por quê? Tem pessoas que aprenderam muito, aí eles pecam de forma assim bem sutil. E os religiosos pecam de forma realmente bem santa. Então, eles fazem um formato realmente bem santo, tem o seu formato, mas eles são realmente pecadores. Então, por fora, fingem que estão servindo, têm zelo, mas por dentro eles são sujos. Realmente o Senhor ele diz que precisam limpar por dentro para assim, realmente eles poderem fazer essas boas obras. Então, se nós formos para Israel, em Jerusalém, então nós temos os Montes das Oliveiras, e ali tem vários túmulos que foram pintados de branco. Então, nós criamos assim um amontoado de terra na Coreia para se sinalizar como um túmulo. Eles colocam a lápide e eles pintam tudo de branco os túmulos. Então, eles chamam que é o túmulo pintado de branco. Então, mesmo sendo branquinho, todo pintado, dentro é um cadáver, morto. Então, por fora parece tão bonito, mas por dentro está cheio de coisa suja, está morto. Então, de que adianta você enfeitar de forma linda, está morto? Então, é por isso que aquele príncipe da potestade do ar, que opera no meio dos filhos da desobediência, as pessoas que vivem seguindo o trabalho desse diabo, as pessoas que até agora vivem pecando, então isso tudo é o trabalho do diabo. Então é por isso que também, antes nós também vivíamos nesse meio. Nós também, antes de recebermos a salvação, vivíamos ali. Então, vivíamos seguindo os desejos dessa carne, deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar.
Então nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Então nós podemos ver que cada momento mais é o diabo que sempre vai impulsionando o nosso coração para pecar. É por isso que se olharmos na palavra de Evangelho de João, realmente seguiram o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, mas podemos ver que Judas Iscariotes, ele tinha essa cobiça pelo dinheiro que não tinha fim. Cada momento mais ia crescendo esse desejo. Ele ia pegando dinheiro de pouquinho em pouquinho ali do saco, porque é ele que administrava. E por fim, quando o Senhor Jesus se tornasse o rei, o desejo dele era para ele se tornar realmente um rico, viver junto com o Senhor, se tornar o tesoureiro do Senhor. Não sei, ele pode ter pensado diversas coisas. Então, realmente, no coração dele, somente deseja essa riqueza. Então, mas quando o Senhor Jesus ressuscitava os mortos, curava os enfermos, o Senhor alimentava para mais de 5.000. Realmente, até Lázaro, que estava morto há 5 dias, o Senhor o ressuscitou. Ele viu todas essas coisas. Mas dentro dele, ele tinha o desejo da carne, a missão que ele tinha. Então ele foi e negou o Senhor Jesus. Foi traído. Então ele pensava: nossa, esse Senhor Jesus, quando se tornar o rei, vai ser incrível. Eu vou seguir porque eu quero viver bem, eu quero viver como rico e eu vou se tornar um ministro do Senhor. Então ele pode ter pensado desse jeito, ele tinha esse coração, mas como é que a palavra entra dentro desse coração? Não tem como entrar. Ele não chamou o Senhor Jesus até o fim de Senhor. Então é por isso que se nós olharmos na Bíblia, podemos ver que dentro do coração do diabo tinha o pensamento de querer vender o Senhor Jesus. Então, primeiro entrou esse pensamento. Então, quem é que coloca esse pensamento? É o diabo. E se olharmos no Evangelho de João, capítulo 13, realmente depois podemos ver que o diabo ele entra dentro de Judas Iscariotes. Então, ele beijou o Senhor Jesus. Então, no meio da noite, por que ele fez isso? Era um sinal para mostrar quem era o mestre, porque ele havia vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, e ele havia dito para os líderes, os sacerdotes e os líderes do povo, dizendo que, aquele que eu beijar é ele. E o Senhor Jesus disse, realmente você me vende com um beijo? Então ele beijou o Senhor Jesus. Por que ele beija? Quando você beija alguém, você beija porque você ama, não é? Mas ele beijou o Senhor Jesus por quê? Para vendê-lo. Só tem muitas pessoas que hoje em dia vendem ouro com um beijo. Então, por fora, finge que amam demais. Então, em Marcos capítulo 7, pela boca eles se aproximam do Senhor, pela boca servem ao Senhor. Então, pela boca eles amam o Senhor, eles fazem todas as coisas boas. Então, dizem, Senhor, eu te amo, Senhor, eu sirvo o Senhor e não sei o quê. Então, mas você acha que o Senhor não sabe dessas coisas? Mas, de qualquer forma, são de origem filhos da ira. Então, viviam sempre seguindo esse desejo da carne. Então, nós também antes éramos assim. Então, mas o Senhor nos salvou deste meio. Então, será que eu posso voltar para lá de novo? Só tentem discernir o vivo e o morto. Precisa discernir de forma clara. Então, precisa olhar e falar, nossa, é um cadáver que está dando? Nossa, é um cadáver que está falando? Então, em Los Angeles, eu participei de um enterro. Era uma pessoa que tinha uma relação conosco. E eu vi como é que pela primeira vez eles faziam um enterro. Então, lá no velório, então, tem um cemitério. Então, é como se fosse uma igreja pequena que realmente abriga o cemitério. E ali vem um caixão. O caixão vai passando, passa ali pelo meio, ele vai andando. E metade desse caixão fica aberto quando chega no velório. Então, se você chegar perto do caixão, você vê a pessoa ali vestida, realmente toda bem maquiada. Parece que está dormindo. Está ali maquiada. Então, ali todas as pessoas ficam ali olhando. E depois,
Eles pegam e cavam um lugar ali perto. Então, assim, eles abaixam o caixão. Então, aí as pessoas elas vão pegando e jogando uma flor por flor. Cada pessoa pega uma flor e joga ali dentro. Onde tem o caixão, e depois eles jogam a terra em cima e cobrem. Então, o morto fica ali deitado, como se estivesse vivo. Então, mais bonito do que normalmente, bem assim enfeitado. O que vai fazer? Ficar bem enfeitado, bem vestido? Então, do que adianta se você ficar olhando para a pessoa bonita? Se está morto. Então, o cadáver ficou muito bem maquiado. Vestiu uma roupa muito boa. Mas, realmente, ele está o quê? Morto. Dá muito medo ao olhar para isso. Porque se não fizer isso, as pessoas vão ter o quê? Vão ter o quê? Cobiça do cadáver, porque está muito bem vestido, porque ele é muito bonito? Então, tem que ter um discernimento de um vivo para o morto. Essa é a separação. Então, não pensem parecido. Entenderam? Então, mas são filhos da ira. Aumente que, por natureza, são filhos que antes mereciam receber o juízo do Senhor Deus, mas pela grande misericórdia de que o Senhor nos amou, não fomos salvos. Então quer dizer que nós tivemos a misericórdia de Deus, que é riquíssima em misericórdia. Então pensem bem, eu mesmo matando 100 pessoas, o Senhor, eu falar, Senhor, tenha misericórdia. Não tem como você falar isso, não é? Você matou 100, você matou 1000, mas realmente o Senhor, ele tem misericórdia. Então realmente os homens não conseguem falar isso, porque o Senhor, ele tem misericórdia. Então realmente mataram o Senhor Jesus na cruz, crucificado, apontaram o dedo, eles amaldiçoaram o Senhor. Mas o Senhor Jesus disse: Pai, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós olhamos para os malfeitores ao lado do Senhor Jesus, eles ali estavam sendo crucificados junto. E um deles disse: realmente, ele morreu realmente pelo. Está morrendo por outros, porque ele ressuscitou mortos, ele curou doentes, enfermos, leprosos. E por fim, esse homem ele teve medo do Senhor Jesus. Ele teve medo de Deus, temor de Deus. Porque antes o outro e eles, ambos estavam zombando do Senhor Jesus. Mas de repente um teve temor de Deus, é por isso que disse, ele está morrendo pelos outros. E assim ele foi e repreendeu o outro malfeitor que estava lá zombando do Senhor Jesus até o fim. Ele diz, você nunca ouviu que o Senhor Jesus ele ressuscitou até os mortos? Ele é o Filho de Deus. E o outro falava o quê? Ah, você é filho de Deus, então desça daí, não fique preso aí, nos salve, nos tire daqui. Os judeus também ali de baixo apontavam o dedo para o Senhor Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, desça da cruz. Então nós iremos crer em você. E assim zombavam do Senhor. Mas esse malfeitor também. Ele está dizendo que, ah, se você é filho de Deus, desça e me salve também. Então ele está dizendo para o Senhor Jesus manifestar esse poder para salvá-lo. Então, esses malfeitores morreram do mesmo jeito, ao mesmo lado. Mas um deles teve temor de Deus. E ele percebeu: nossa, se eu morrer, não é aqui que vai acabar. Eu vou para o inferno. É por isso que ele começou a orar e pedir ajuda. É por isso que, instantaneamente, com o coração de ter medo, ele pensou que ele iria para o inferno. Então, é por isso que ele foi e repreendeu o outro malfeitor. E ele disse: realmente, nós merecemos morrer por conta dos nossos pecados e delitos. Então, mas esse senhor, ele não fez nada de mal. Então, mas você até agora não teme ao Senhor? Então, porque realmente esse outro ele está com medo, temendo, então ele não sabe o que fazer. Então é por isso que depois de repreender, ele disse: Senhor, quando tu fores para o teu reino, lembra-te de mim. Então, o que significa isso?
Então esse malfeitor soube que o Senhor Jesus iria para o céu. Então quer dizer que ali instantaneamente ele compreendeu. Então será que você não pode me levar para o seu reino quando você for para o seu reino? E o Senhor Jesus, se eu fosse o Senhor Jesus, eu podia ter dito o quê? Ei, seu malfeitor, quantas pessoas você já matou? Então você já frequentou alguma igreja? Você já fez alguma coisa? Ele fala, você não pode ir para o céu, você precisa ir para o inferno, você é um malfeitor, fez tantas coisas ruins. Se fosse eu, iria dizer isso. Mas, o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus, quando ele estava sendo crucificado, quem é a pessoa que mais agradou o Senhor Jesus? Foi aquele malfeitor, pedindo a misericórdia. Então, o Senhor Jesus disse, ótimo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando o Senhor Jesus ele morrer, o Senhor Jesus iria direto para o paraíso e ele ia levar, vai levá-lo junto. Então, um pecador do mundo que merecia ir para as profundezas do inferno. Pela palavra do Senhor Jesus, agora foi salvo para ir para o céu. Então, uma pessoa que foi o primeiro a receber a salvação pela feita do Senhor Jesus foi este malfeitor. Então, é a pessoa realmente mais sortuda, podemos dizer. E agora, nós recebemos a salvação, os malfeitores recebemos a salvação, não tem diferença. É por isso que esse imenso amor, esse tão grande amor, é muito maior do que os nossos pecados. Pode lavar os nossos pecados e ainda sobra dessa graça. Então, como eu já preguei da outra vez, então a única coisa que nos salva é o amor de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, nossas inimizades, quando nós nos tornamos inimigos do Senhor, o Senhor, Ele realmente manifestou seu amor, Ele confirmou seu amor. Como Ele nos amou tanto, Ele manifestou seu amor. Quer dizer que o amor do Senhor se manifestou para nós. Então, quanto que Ele nos ama, que é o amor na cruz, é a morte do Filho unigênito na cruz. É por isso que João capítulo 12, realmente o Senhor Jesus abandonando o seu próprio corpo, realmente morrendo pelo outro. Não existe nenhum amor maior do que este, que o amigo morrer pelo outro. Então, nessa palavra aparece em João capítulo 15. Realmente uma coisa tão preciosa. Então, o pecador, realmente agora, para se tornar amigo do Senhor, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Por quê? Porque ele ama. Não existe outro motivo. Então, mesmo que tenha muito pecado, ele vai amar. Não é por isso que ele, para nos salvar, que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, recebemos essa graça de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus. Então, nós temos recebido a salvação. Agora precisamos pensar nisso. Então, continuamente nós aprendemos nos seminários bíblicos, nos retiros, no retiro de verão também. Depois nós tivemos vários seminários. Então, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação hoje em dia, realmente para evangelizarem, pelo menos para mais uma pessoa, nós podemos ver quanto que eles se dedicam. Então, quando nós fizemos o seminário bíblico também aqui no prédio da educação, realmente nós vimos também. No centro educacional, nós vimos tantas pessoas que ali estavam orando, se preparando para evangelizarem. Então, no restaurante, as irmãs estavam preparando, o grupo das senhoras estavam preparando lanche para as pessoas novas, fazendo, limpando, conduzindo as pessoas. Então, assim como o seu espírito é precioso, o espírito do próximo também é precioso para que receba a salvação. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, você se alegra com júbilo. Então, como em João, Lucas capítulo 15, versículo 7, quando um pecador ele se arrepende, então o Senhor ele se agrada com todos os seus anos mais do que 99 justos. Ele se agrada mais do que 99 justos que estão nos céus. Quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados, então realmente eles estão todos vivos, alegrando aqui, por exemplo, dentro da igreja, louvando ao Senhor. Mas o Senhor não se agrada muito disso. Quando uma pessoa por pessoa recebe a salvação, esse é o agrado de Deus.
Esse é o nosso agrado. Então pense bem, tem tantas pessoas que estão indo para o inferno, que estão indo, morrendo, mas somente os salvos estão dizendo, eu estou feliz, é isso. É bom, realmente é bom. Mas, ao ver de Deus, um pecador receber a salvação é melhor do que 99 justos festejando nos céus. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele já disse, é tão grande salvação. Realmente, como escaparemos se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Uma tão grande salvação, um tão grande amor que nos amou para nos salvar. Então, tão grande salvação, eu desconsiderar. Então, eu só falar, salvação. Então, uma pessoa começa a falar, salvação, podia me dar era R$ 1 milhão. Olhem só isso. Então, piadas, nem piadas podem fazer isso. Acha que isso é uma piada? Não pode ser assim. Então, uma pessoa que estava indo para o inferno agora está sendo levada para o céu. Então, mas já que não sabem, ficam falando, para que ficar falando de salvação? É uma tão grande salvação. Então, já que as pessoas desconsideram, realmente são para receber esse juízo do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é precioso para que as outras pessoas recebam a salvação. O espírito dos outros são preciosos. Mas se olharmos para as pessoas de hoje em dia, para ganharem alguns trocados, eles vendem as outras pessoas. Não estão nem aí o que a outra pessoa vai sentir. Matam, roubam, levam. E olhem quantas pessoas realmente que morrem pelos outros. Tem? Ou se olharmos para o terrorismo de 11 de setembro, o World Trade Center, realmente eram prédios imensos. Só que eles foram atacados e inúmeras pessoas morreram. Realmente, muitos bombeiros entraram ali dentro para salvar e salvaram várias pessoas. E naquele momento também muitos realmente socorristas morreram também. Então quando eles entraram lá, eles entraram preparados para morrerem. Então tem pessoas que morrem para salvar o próximo. Então você sabe quantas pessoas que morreram para pregar o evangelho? Então, depois de salvar o espírito de outra pessoa, mesmo que eu morra, eu estou bem. Então o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele disse, está consumado. Então, está consumado não quer dizer que ele fracassou, quer dizer que it's finished, está completo, está terminado. Então, de salvar do pecado. Então, o Senhor fez todo esse trabalho e entrou na glória. Então, de qualquer maneira, realmente, onde já se vê um trabalho maior do que este de salvar espíritos? É esse o trabalho que fazemos. É por isso que essa palavra de dizer que é vivo, é porque eu repito esta mesma palavra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele é vivo diante do Senhor Deus. E outra pessoa que não recebeu a salvação está morto. Quem está vivo, teu espírito vivo diante do Senhor Deus, que vai viver eternamente com o Senhor nos céus, vai ter a glória dos céus. Então, mas a pessoa que não recebeu a salvação vai estar no inferno recebendo realmente o sofrimento eterno. Então vocês precisam viver lembrando dessa verdade. Quem é vivo precisa viver como vivo. Quem está morto, ele vai viver como morto. Olhem bem. São parecidos? Não são. Como é que a luz e as trevas podem ser parecidos? Como é que o vivo e o morto podem ser parecidos? É por isso que o vivo nós chamamos de cristão. Então, o cristão é aquele que, ao receber a salvação do Senhor, ele tem a eternidade para viver diante do Senhor. Vamos trocar Colossenses capítulo 1. Temos Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler todos juntos essa palavra. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, que já chegou a vós, quer dizer o quê? O Evangelho. Então, quer dizer que ele deu uma volta pelo mundo e chegou até a nós aqui, no fim do leste. Nós agora ouvimos esse Evangelho. Então, desde o dia em que ouvistes, conhecestes a graça de Deus em verdade.
Então, tem pessoas que realmente eles podem nos criticar e dizer: ah, como assim você precisa compreender? É só crer. Então, você precisa compreender para você crer. Então, se nós olharmos na palavra de Mateus, algumas sementes caíram na terra, algumas caíram na estrada, algumas caíram realmente no espinheiro, outras caíram em pedregulhos, outras caíram numa terra boa. Quer dizer que a palavra, ao entrar, ele compreendeu. Quer dizer que no momento que ao ouvir a palavra ele compreende, pode se tornar dele, quer dizer que ali inicia a vida. Então, realmente, onde já se viu, tem tantas palavras dizendo sobre a compreensão. Aquele que caiu na estrada não consegue ter as raízes, então ele vai e é comido pelos pássaros. E aquele que caiu no pedregulho não consegue descer as raízes, nós podemos dizer, o diabo vem e leva. Então, realmente, você acha que você está dentro do seu pensamento, do seu conhecimento, mas depois você esquece. O diabo, ele leva. Então, você compreender quer dizer que você está colocando as raízes. Então, mas não gosta dessa palavra de compreender? Então, eles criam palavras que não têm significado nenhum só para tentarem criticar. Então, como é que vocês vão explicar essas palavras? Que precisam ouvir e conhecer a graça de Deus em verdade. Como é que vão explicar essa palavra, então? Realmente, assim como chegou a vós, como também está em todo o mundo, vai frutificando. Então, quer dizer que desde o momento que nós recebemos a salvação, realmente nós temos essas raízes, nós podemos dar frutos, depois ele vai se manifestar. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, realmente já diz, através dessa graça nós compreendemos, recebemos a salvação. Então, nós recebemos a salvação porque nós cremos. Nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos a salvação, significa a mesma coisa. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora recebeu o dom de Deus, é um saco imenso. Então, vocês já receberam presentes, não é? Vocês já receberam realmente um presente assim, em sete, um combo? Então, ali tem chocolate, tem diversas coisas. Podemos ter biscoitos, lanches, coisas bem caras também. Então, quando eu digo que nós recebemos a salvação, então é isso que eu quero pregar. É como se fosse um set. Mas, por exemplo, uma pessoa receber um presente e nem sabe o que que é. Por quê? Não abriu. Precisa abrir, precisa ver o que que tem ali dentro. Não é? Então você precisa olhar dentro do presente que você recebeu, um a um. Ah, o que que esse presente tem aqui dentro? Então, primeiro é o Efésios capítulo 1. Então, vamos procurar a palavra que está logo antes. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, realmente, nós recebemos essa riqueza da sua graça. Então, nós estamos seguindo toda essa graça que o Senhor ele permitiu para nós, que é o que? A remissão das ofensas. Ele está dizendo que nós vamos receber. Vocês já receberam? Até quando que já receberam? Algumas pessoas falam, o pecado que já passaram, recebemos, mas ainda os outros não recebi. Então, tem muitas pessoas que ficam falando essas coisas. Na hora de cantar, muitos dizem, oh, aleluia, os pecados passados já recebeu perdão, mas e dos futuros, agora já era. E aí? Então, realmente, não pode sobrar nem um fio. Um fiozinho, um fio de cabelo de pecado, porque senão, realmente é levado em conta. Então, o Senhor já diz, até o ceitil é cobrado. Então, não tem como fugir do juízo de Deus. Então, eu posso deixar um pouquinho de pecado. O Senhor Deus deixou um pouquinho de pecado e remiu o restante?
Então, realmente, o Senhor, Ele morreu quando por nós? Já passou há 2000 anos que o Senhor, Ele morreu por nós. Ele já perdoou nossos pecados. Até quando? Até amanhã? Não, até a eternidade. Em Hebreus capítulo 9. Então, realmente, Ele cumpriu uma eterna redenção. Então, Ele entrou, cumprindo uma eterna redenção, Ele entrou nas alturas. Então, o Senhor já soube que nós iríamos nascer como pecadores. Então, pelo nosso coração, nossas falas, Ele já soube todos os pecados que nós haveríamos de cometer. Todos os pecados que cometemos até hoje. Claro que o futuro nós não devemos cometer mais, mas nós ainda temos. É por isso que nós, cada momento mais, o coração precisa ir mudando, para que assim possamos viver sem pecar. Então, você sempre precisa viver pecando? Não, não é. Quando o coração vai mudando, nós podemos nos tornar como o Senhor sem pecar. Então, Pedro, ele pecou? Depois que recebeu a salvação? Apóstolo Paulo, antes de receber a salvação, ele perseguia aqueles que realmente serviam ao Senhor Jesus. Mas após ele se encontrar com o Senhor Jesus, apóstolo Paulo, ele pecou? Ele não pecou. Ele foi decapitado até a morte. Ele não tinha tempo para pecar. Viveu a vida toda pelo Evangelho. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quando ele vive esforçadamente pelo Senhor, não tem tempo para pecar. Então, não tem tempo para olhar iguais as pessoas do mundo para o mundo. Agora você precisa receber essa força para ir para frente. Igual na bicicleta, se você não pedalar, você cai. Na palavra, você precisa ir adiante. Você tem que escolher, ou você vai adiante ou você é derrubado. Você precisa estar ali pedalando continuamente. Não tem tempo para pecar. Quem é que peca? É uma pessoa que está realmente vivendo uma vida vã? Uma pessoa que quer se encontrar com os ricos, jogar golfe, fazer festas. Então vive no meio da luxúria, achando que está curtindo a vida, faz piadas que não tem nada a ver. Então, assim você vai ser o quê? Se embebendo do pecado. Então você precisa se afastar dos conselhos maus. Então você realmente está te sujando. Então os amigos ruins você precisa cortá-los, você precisa deixá-los longe. Claro que para poder pregar o evangelho, nós podemos tentar evangelizar, nós podemos nos encontrar, mas se não quiserem ouvir essa evangelização, tem que deixar de lado. Não pode ficar tentando se aproximar, viver como eles. Por que um vivo está tentando viver com os mortos? Tentar se tornar amigo de um morto? Isso não dá certo. Nós que recebemos a salvação, nós somos amigos eternos. Nós recebemos um só sangue, um só corpo. Nós somos amigos, somos irmãos. Somos irmãos e irmãs. Então, realmente, essa grande vontade do Senhor. Nós que recebemos a salvação, realmente estamos todos juntos do Senhor. Amigos que não são realmente úteis para a nossa vida de fé, devemos cortar essa amizade. Precisamos deixar de lado. Esses maus hábitos, hobbies, eu preciso deixar de lado. Tem pessoas que, ao receber a salvação, eles olham para o taco de golfe, que é tão caro, ele fala, você pode ficar com ele. Também eles olham para a vara de pesca, vou deixar de lado também. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa saber deixar de lado. Largar essas coisas. Então, quando pega um peixe, você também precisa deixar o peixe embora. Solta o peixe, deixa tudo embora. O Senhor, Ele disse para preservar o tempo, remindo o tempo. Não é para você ficar gastando. Então, antes nós havíamos deixado algumas pessoas para evangelizar. Mas ele, quando tem tempo, ele ia pescar. Uma pessoa que prega o evangelho pode ficar andando por aí com uma vara de pesca para ir pescar? Onde já se viu isso? Então, se você for numa feira, você consegue comprar peixes. Está fazendo coisas em vão mesmo. Então, coisas realmente vãs. Essas coisas vagarosas, você precisa deixar de lado.
Enquanto eu ia realmente pregando o evangelho, então, havia uma igreja batista com outra denominação, e eles tinham uma escola de teologia ali. E ele disse: Ah, pastor, deixa eu seguir você e eu quero dirigir por você. Então eu também deixei ele dirigir, ele sempre me acompanhava. Então, a gente tentava ensinar a Bíblia para ele também. Mas aquele estudante, ele disse: Ah, pastor, eu tenho um hobby. Eu falei, que hobby é esse? Então, quando eu tenho dinheiro, gosto de comprar peças raras, peças antigas. Então, eu perguntei: Para que você compra essas coisas? Ele falou: Ele compra de noite, ele vai no quarto, apaga as luzes e fica mexendo. Ele gosta de sentir a história dessas peças que foram utilizadas por outras pessoas. Então, coisa de maluco, não é? Então, é realmente uma coisa que... Ele diz que isso é hobby. Olha só isso. Então, isso você está falando que faz sentido. Depois que eu vi, realmente não era uma pessoa verdadeira que recebia a salvação. Não é salvação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, todos esses hobbies vãos precisa deixar de lado. Então, espiritualmente, tudo que não ajuda, você precisa largar, jogar fora. O nosso tempo, a nossa vida de fé, todas as coisas. Realmente eu preciso viver pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eu preciso usar todas as minhas forças. Porque senão, não dá certo. É por isso. Uma pessoa que recebeu a salvação para viver conforme a vontade do Senhor Deus, realmente precisa viver sem pecar. E tem como. Tá, algumas pessoas falam: Ah, pastor, tem como viver sem pecar? E vai e começa a pecar de pouquinho em pouquinho. Então a vida de fé dessa pessoa não cresceu ainda. Quando crescer um pouco mais, por que você peca? Você precisa viver pecando? Se olhar Romanos capítulo 6 também. Nós que estávamos mortos em nosso pecado, como é que viremos viver naquele meio? Não tem como. Então nós precisamos considerar isso como algo mais perigoso do que o próprio veneno. Precisamos cortar e jogar fora. Então, o Senhor, Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue por nós. Então, eu estar desprezando a salvação do Senhor é quando eu peco. Eu falar: Ah, eu vou pecar, então você pode viver do jeito que você quiser. Como assim? Então, eu vou lá e peco. Ah, é só o Senhor, Ele me perdoar com o seu sangue de novo. Ele crê no sangue do Senhor, ele despreza. Ele está desprezando o sangue do Senhor. Eu preciso acordar a mente agora. Ele fala: Ah, recebi o perdão dos pecados eternamente, então eu não vou para o inferno. Tá tudo bem. Então, se você tiver uma mentalidade dessas, realmente como é que pode ser? Não tem como. É preciso receber o perdão dos pecados. Esse é o mais básico de todos. Algumas pessoas dizem: Ah, eu recebi o perdão dos pecados, recebi a salvação. Mas receber o perdão dos pecados, você tem que ter a experiência onde você recebeu a remissão dos pecados. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há salvação. Então, o Senhor ele já disse que Ele está nos pregando a palavra da remissão dos pecados. Mesmo que você não saiba outras coisas, se você crê sobre o perdão dos pecados, é uma salvação eterna. Então, quando eu recebi a salvação, eu não entendia nada. Eu não sabia se isso era a remissão dos pecados, se isso era receber a salvação. Mas eu pude crer que meus pecados foram perdoados para a eternidade. Então eu pensava: Ah, por que eu vou para o inferno? Então realmente, eu percebo: agora isso é salvação. Isso quer dizer que eu nasci de novo. Ia lendo a Bíblia e compreendendo cada momento mais. Esses momentos agora já foram cumpridos, já foram terminados. Então, o Senhor que já perdoou os meus pecados, agora Ele está dentro de mim. Então, dentro de toda a palavra do Senhor, Filho unigênito do Senhor, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue por nós. Como em 1 Pedro, realmente capítulo 1, versículo 18, realmente ele já disse que não foi feito por coisas corruptíveis,
Nem por prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então, o sangue precioso de Cristo. Então, através desse sangue, realmente nós fomos lavados pelo sangue do Senhor. Então, não existe nada mais surpreendente do que isso. Onde já se vê algo mais surpreendente do que isso? Então, todo o restante está incluso ali dentro. E depois? Então, vamos pensar mais alguns pontos. Eu recebi o perdão dos pecados. Eu receber o perdão dos pecados, quando você compreende isso, vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Versículo 24, vamos ler todos juntos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, a redenção quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados. Então, receber o perdão dos pecados quer dizer que você já foi remido. Então, você já foi salvo desse meio. Então, quer dizer que agora, sem preço, nós já fomos justificados. Quer dizer que é sem preço a pagarmos. Fomos justificados. Então, receber o perdão dos pecados, receber a justificação significa a mesma coisa. Então, realmente, tem formatos, significados um pouco diferentes. Porque receber o perdão dos pecados quer dizer que é uma pessoa que é justificada, por exemplo, é uma pessoa que é considerada uma pessoa que não pecou nada. Então, temos pessoas que realmente foram e fazem vários pecados, tem um histórico realmente bem pecaminoso. Mas, por exemplo, vamos ver, um presidente ele vem e fala, agora acabou todos os pecados dele. Então, se essa pessoa ele precisava morrer, então ele precisava morrer. Mas agora vai e acaba no histórico dele, dizendo, ele acabou os pecados dele, ele já não é mais pecador. Então acabou. Todo mundo procura falar, cadê o pecado desse fulano de tal? Não tem mais pecado. Então ele nunca nem pecou. Então deve ser incrível, né? Poder ouvir uma coisa dessas. Então quando o Senhor ele pesquisar a nossa história, como é que vai aparecer? Então, limpinho. Então realmente nunca pecou. É desse jeito que vai aparecer. É verdade. O Senhor não se lembra de nossos pecados. O Senhor ele apagou os nossos pecados. Então, o que significa ser justificado? Justificado é uma pessoa que não tem pecado. É como se encontrar como se nunca tivesse pecado. Então, o Senhor Jesus é aquele que cumpriu toda a lei, realmente antes de nos salvar. Então, realmente é algo que ninguém conseguia cumprir, o Senhor Jesus, ele cumpriu. Então, desde o princípio, nós nascemos como pecadores, nós somos pecadores, por isso que nós pecamos. Então, o Senhor Jesus, ele nasceu do corpo de uma virgem. Mas o Senhor Jesus, ele é um ser de igualdade. E ele tem pecado? Não, não tem pecado. Então, essa justiça do Senhor que nos foi dada, o Senhor levou e nos deu essa justiça. É por isso que, sem preço, nós somos justificados. Então, ser justificado quer dizer que é você considerado uma pessoa que nunca não pecou. Então, vamos pensar, uma pessoa que pecou um imenso pecado, ele está sentenciado à morte. Mas, o presidente, por exemplo, vai e dá um perdão para ele, dizendo, liberte aquele homem. E foram lá e libertaram. E ao mesmo tempo, deem 5 estrelas para fulano de tal. Então ele já foi liberto. Então ele poderia continuar sendo considerado um pecador, mas agora ele foi liberto. E depois ser libertado, depois recebeu 5 estrelas. 5 estrelas não existe, não é? Porque é marechal, que recebe, por exemplo, no exército. Então quem é que pode chamar esse homem de criminoso? Se ele já foi liberto, recebeu o perdão e se tornou um marechal. Então tem uma pessoa que, por exemplo,
Realmente ele pega muito dinheiro, fez negócios e ele fracassou nos seus negócios. E vamos pensar, depois que ele foi liberto, ele virou um grande empresário. De repente, vamos pensar. Quem é que pode chamar esse homem de ladrão ou de criminoso? Não tem como, porque ele foi justificado, ele recebeu essa justificação. Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por conta dos nossos pecados. Realmente, o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus, ele morreu por nós. Então, realmente, ele pagou todo esse pecado. Quer dizer que nós fomos justificados. Quer dizer que essa é a justiça do Senhor. O Senhor Jesus ter ressuscitado, porque meus pecados foram lavados pela sua ressurreição. Então, se olharmos para Adão, Romanos capítulo 5 também. Pela desobediência de um só homem, realmente muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um homem, realmente muitos se tornaram justos. Então, o Senhor Jesus, ele veio como realmente o último Adão. Então, uma pessoa pecou e todas as pessoas se tornaram pecadores, mas ele foi e morreu e acabou com o pecado de muitos. Então, o Senhor Jesus é o último Adão e acabou o seu trabalho na cruz. E o Senhor Jesus que veio na cruz, agora ele é o segundo Adão. Então, o Senhor Jesus é o segundo Adão. Realmente ele agora inicia novamente todas as coisas. Então, assim como realmente por causa de primeiro Adão as pessoas se tornaram pecadores, agora pelo segundo Adão, agora todos se tornaram justos. Agora nós somos justos. Nós agora sem pecamos, realmente nós estamos justos diante do Senhor. Não fizemos coisas boas, mas nos tornamos justos diante do Senhor Deus. Então, pela desobediência de um só homem, realmente muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um homem, realmente muitos se fizeram justos. Como em Romanos capítulo 5, versículo 19. Então, agora nós todos nos tornamos justos no Senhor. Então, nós estávamos em Adão, no pecado, mas agora nos passamos da morte para a vida. Então, quer dizer que nós fomos justificados. Nós nos tornamos em justos. Agora quer dizer que eu sou uma pessoa nova. É por isso que Romanos, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Então, ele não fez nada de justo. Ele precisa se tornar justo fazendo coisas boas, mas nós não fizemos nada de justo. Então, mesmo que não tenhamos feito nada de justo, nós nos tornamos injustos. Então, e ele ressuscitou para salvar a nós que éramos realmente ímpios, que não praticam a justiça. Então, quer dizer que nós todos, realmente aqueles que creem, podem ser justificados. Então, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios, aqueles que não são aceitos pelo Senhor, mas o Senhor Jesus, ele morreu por nós e nos imputa como justiça. E não somente isso, mas agora ele está dizendo que somos justificados. Então agora ele justificou. Quer dizer que por essa justiça, quando nós cremos, nós nos tornamos injustos. Então não é pela obra boa que eu tenho feito que eu sou justificado, mas é por o que eu creio. É por isso que eu sou considerado justo no Senhor. Então, o Senhor disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então por que morrer? Então, se comer, vai morrer. Então, mas ele desconfiou da palavra do Senhor. É por isso que ele foi e comeu. Então, mas como é que você pode comer se você tiver certeza que vai morrer, não é? Então, mesmo que a esposa bonita venha dizer, pode comer, parece tão bom. Não pode comer, não pode comer. Então, mas aí ele vai falar o quê? Eu vou morrer. E é isso.
Mas ela disse, ah, mas como é que você vai ver sozinho se eu morrer? Ah, pode morrer, não tô nem aí. Pode morrer. Vai falar assim. Então, se for morrer, vamos morrer juntos, vamos... Se é para vivermos, ora viver juntos. E ele fez o quê? Foi e comeu. Então, não crer é pecado. Então, realmente, se você crer nessa palavra, não vai comer. Não tem como comer. Como é que você vai comer? Então, o diabo ele já disse o quê? Ah, não vai morrer. Certamente não morrereis. Então, nós agora, o Senhor morreu por nós. Realmente pagou todo o nosso pecado. Então, nós não fizemos nada até agora. Então, nós somente estamos crendo nessa fé do Senhor. Nós agora recebemos essa fé como justiça. Não é algo incrível? Então, a fé é imputada como justiça. Então, é por isso que nós fomos justificados. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós recebemos essa paz com Deus, porque fomos justificados pela fé. Quer dizer que nós recebemos essa paz com o Senhor. Nós temos agora essa paz, essa reconciliação com o Senhor. Então, quem tem pecado não tem que ter como ter essa reconciliação com o Senhor. Mas agora nós temos essa paz com o Senhor. Nós temos essa paz, nós temos essa comunhão com o Senhor continuamente. Então, se nós olharmos o Hamas agora, eles estão guerreando, querendo se matar um ao outro. E o Hamas está dizendo, ah, vamos destruir Israel. Então, o Hamas está dizendo, até agora, nós vamos destruir a Israel. É só o Hamas? Não, todos os outros países também. Eles parecem pequenos, mas eles querem destruir. Realmente são bilhões no mundo. Então, mesmo que junte todos os israelitas no mundo, eles não conseguem nem, eles não dão nem 20 milhões, é muito pouco. Então, o que vai acontecer? Se jogarem uma bomba ali no mar Mediterrâneo, vai destruir tudo. Mas e aí? Mas olhem bem. O Senhor está vivo atrás de Israel, não é? Então, tudo, realmente, eles já tentaram de tudo. Então, quando é para destruí-los por conta do pecado, o Senhor destrói completamente. Mas quando é para eles se restaurarem, o Senhor restaura para o Senhor mostrar que ele está vivo, não está morto. Os muçulmanos que se fazem oposição contra o Senhor, eles se tornam uma força que se opõe a Deus. Vocês acham que Deus vai simplesmente deixá-los? Não vai, jamais. Podem ver. Realmente depois vai acontecer essa última guerra e vai acabar completamente. Então, Hamas, o Hezbollah, o Irã. Então, todas essas coisas não adianta. Tem que ser o quê? A Rússia. A Rússia tem que vir. A Rússia virá com seu imenso poder e vai tentar atacar. Mas ali o Senhor vai destruí-los. Em Ezequiel capítulo 38 e 39 aparecem essas palavras. Realmente na última guerra, a Rússia invadir a Israel. Então o Senhor ele vai totalmente derrubá-los, destruí-los, dizendo. Por que eles vão vir? Porque eles vão querer atacar. Então, eles vão para atacar Israel? Não, na verdade eles vão para morrer. Então, Israel vai destruir eles, todos eles. Então, se eles soubessem disso, eles não iriam atacar Israel. Mas eles querem destruir a Israel. Continua. Toda a Arábia quer se reunir para brigar. Então, esta é a última guerra. Mas antes disso, o Senhor ele virá. Mas antes disso também haverá essa guerra. Então, jamais eles conseguem vencer de Israel. Então, eu posso...
Aí não é a palavra do Senhor Deus. Então, a palavra do Senhor Deus jamais errou até hoje. Então, de qualquer maneira, nós cremos no Senhor. Então, nós recebemos a vida eterna. Vamos procurar João, capítulo 5, Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 24. Romanos, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, para todas as pessoas que não conseguiram procurar rápido, então já temos a palavra aqui também para podermos ver. Então, realmente, em verdade vos digo. Quando é a palavra realmente muito importante, o Senhor ele sempre dizia em verdade, na verdade, 2 vezes. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quer dizer que você crê na palavra de Deus, quem compreende a palavra do Senhor Deus, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é uma vida que você jamais morre. É uma vida eterna, como Deus. Agora nós iremos ver para sempre. Então, temos essa vida eterna. Então, agora nós estamos entraremos em condenação ou não? Não. Por quê? Então, toda essa condenação que nós merecemos receber, o Senhor recebeu por nós. Então, nós somos passados da morte para a vida. Então, quer dizer que se nós ficarmos ali, o Senhor ele vai nos levando. Nós passamos do trem da morte para a vida. Então, antigamente, quando eu estava em Jeonju pregando, eu pegava o trem e subia de volta para Seul. O trem era muito rápido, o trem-bala. O trem-bala era muito rápido. Então, o trem que leva para o céu é num instante, é muito mais rápido que isso. Então, que passa da morte para a vida. Não é incrível uma coisa dessas? Então, vocês conseguem decorar essa palavra? Então, antes de almoçarem, decorem esse versículo. Decorem. Então, tá. Algo que conduz da morte para a vida é somente o amor do Senhor. Vamos trocar João, capítulo 10, versículo 28. João 10, versículo 28. Vamos ler todos juntos essa palavra. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, e dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Então, a vida eterna é nunca há de parecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quem tem essa vida eterna está nas mãos do Senhor. Então, o diabo ele pode tomar, não tem como tomar. Então, realmente, enquanto você prega o evangelho, realmente tem pessoas que morrem pelo evangelho, mas a salvação não pode ser tomada. Então, ele morre também porque o Senhor permite para que morra pelo evangelho. Então, o Senhor ele disse para realmente ser fiel até a morte, para receber essa coroa de glória, a maior glória do Senhor. Então, por que o Senhor permite para que nós morramos? Para nos permitir uma maior glória. Então, mas essa vida está nas mãos do Senhor. Então, já que o Senhor, ele comprou com sangue, jamais soltarei. Então, realmente é a mesma coisa. Você pensa que comprou um tesouro imenso com todos os seus bens. Você vendeu tudo que você tinha. Você vai perder isso? Não vai. Então, a pessoa que recebeu a salvação, tem o sangue precioso do Senhor, vai estar na mão do Senhor. Então, realmente, o dever, o papel de quem protege é do Senhor, não é meu. Então, não há ninguém que possa tomar de minha mão. Ninguém pode tomar da mão de meu Pai.
Então, está na mão do Pai, está na mão do Senhor. Então, realmente está na segunda, terceira proteção. Então, uma pessoa que recebeu a salvação pode perder a salvação? Ah, uma pessoa que recebeu a salvação pode ir para o inferno? Não, o importante é saber, você realmente recebeu a salvação? Se você realmente recebeu a salvação, jamais vai para o inferno. É 100% que você vai para o céu. O Filho de Deus pode ir para a perdição? Não tem como. Então, o Filho de Deus não tem como perecer jamais. Então, ninguém pode tomar da mão de meu Pai. Isso é a vida eterna. Então, mas as pessoas falarem, uma pessoa que recebeu a salvação, se errar, ela vai para o inferno. Não, isso está errado. E se eu pregar um pouco mais, também nós recebemos a salvação. Então, vamos para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, pela morte do Senhor Jesus que nos salvou. Senhor Jesus, ele morreu para sua grande misericórdia, ele ressuscitou para nos dar essa nova esperança. É por isso que na palavra de João, capítulo 3, ele já diz realmente, se não nascemos da água e do Espírito, não podemos ver o reino de Deus. Então, o Senhor, ele morreu por nós, e realmente nós já nascemos de novo diante do Senhor. Então, nós temos esse juízo santo do Senhor. E também, realmente, o Senhor, ele morreu para nos dar a salvação e ele ressuscitou para nos permitir uma nova vida. Então, nós podemos ver a morte e a ressurreição do Senhor. Então, a Bíblia é a palavra do Senhor que ressuscitou. Então, pela sua ressurreição, nós todos somos justificados, temos uma viva esperança. Então, a pessoa que nasceu de novo agora tem uma viva esperança. A esperança deste mundo não é esperança. É simplesmente um desejo que há de se apagar depois de um instante. As pessoas elas têm o desejo de que, eu vou juntar muito dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, fazer isso, aquilo. Mas isso tudo de nada adianta. Nós temos a esperança eterna. Como em Salmos 39, realmente Davi também já disse. Realmente as pessoas do mundo, realmente em vão ajuntam riquezas e não sabem para quem são. Então, o Senhor está dizendo, realmente, Senhor, onde está a minha esperança? Minha esperança é do Senhor. Até o rei Davi, ele já disse para todas as coisas deste mundo, realmente somente a esperança do Senhor, a esperança dele está no Senhor. É uma viva esperança. Uma esperança eterna, quer dizer que é incorruptível, incontaminável, imutável. Quer dizer que o Senhor está preservando nos céus para sempre. É isso que o Senhor quer nos permitir, é por isso que Ele nos salvou. Então, nós nascemos de novo. Então, João capítulo 1, não temos tempo, mas eu vou falar. Então, João capítulo 1, versículo 12. Somente quem nasceu de novo, ele tem o quê? Somente o poder de ser filho de Deus. Quer dizer que todos aqueles que recebem, quer dizer que creem no nome do Senhor, se torna o filho de Deus. Aquele que aceita, aquele que se torna o filho do Senhor Deus. Esse é o poder que ele pode receber. Então, aqui na Coreia, nós utilizamos a palavra de filho, filha, mas na Bíblia somente é filho. Não existe esse gênero diante do Senhor Deus. Então, todas as pessoas realmente eles falam, Senhor, aqui, na oração, algumas pessoas falam, seus filhos e filhas estão aqui. Então, não existe isso. Diante do Senhor Deus só existe filhos. O Senhor Deus, ele somente tem filhos. Tudo espiritualmente são filhos diante do Senhor.
Então, o Senhor ele permitiu o poder de serem filhos de Deus. Um anjo jamais pode se tornar um filho de Deus. Um anjo, até o fim, ele é somente um servo de Deus. Então, realmente, todos os anjos, realmente, eles são criados servos para servirem todos os filhos de Deus. Então, nós temos todos os anjos também, realmente, que estão, os anjos da guarda, que estão nos protegendo agora, no exato momento também, ao nosso lado. Então, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. É por isso, realmente, qual é o amor que o Senhor nos permitiu? O amor que Ele permitiu que o seu Filho morresse por nós. Então, realmente, quanto que Ele nos amou? Ele nos amou tanto que agora está nos chamando de filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Como na palavra de João capítulo 8, realmente nós somos filhos de Deus, agora somos o quê? Herdeiros, co-herdeiros de Deus. Então, realmente, nós todos recebemos essa glória com o Senhor, que é incontaminável, incorruptível. Algumas pessoas realmente parecem que nasceram como imensos ricos e vivem uma vida grandiosa, com grandes heranças. E ele vai receber essa herança também, os filhos vão receber, não é? Mas isso não é muito bom. Dar toda a herança sim para os filhos. Então, mas se nós olharmos para a nossa vida, realmente nós temos uma herança gigantesca guardada nos céus. Nós temos uma herança que é o reino de Deus preparado para nós. É tão incrível, nós queremos ir logo. Eu quero ir logo para o reino de Deus. Porque nós somos herdeiros de Deus. Nós somos pessoas que iremos receber a glória com Cristo. E para isso precisamos sofrer com Cristo. E nós somos pessoas que iremos receber a glória com Cristo. Para receber a glória com Cristo, eu também preciso sofrer com Cristo. Então, eu sofrendo um pouco enquanto eu vivo a vida de fé, Senhor, não se preocupe, porque é para receber uma maior glória. O Senhor Jesus também recebeu um sofrimento para entrar na glória. Então, nós seguimos o Senhor, quer dizer que isso é o nosso trabalho, é o nosso dever. Existe um sofrimento. Então, mesmo que eu seja... Não é simplesmente o sofrimento de ser cortado, decapitado e ido para a prisão. Não é somente esse tipo de sofrimento que existe. Então, mas em toda a nossa vida, nós podemos tentar viver livremente, mas isso é o quê? Vontade da carne. Nós precisamos jogar fora esses desejos carnais que nós temos, precisamos controlá-los muito bem. Então, todas as coisas que eu vou utilizar, se eu posso usar pelo Evangelho, eu posso usar também. Se precisar, a minha vida também entregarei ao Senhor. Então, para receber uma maior glória. Então, Paulo foi assim, Pedro foi assim. Então, realmente, nós todos recebemos essa glória do Senhor para entrar. Eles todos se carregaram a cruz para entrarem na glória. Então, realmente, todo a glória que estava para receber, ele passou pelo sofrimento. Pedro passou pelo sofrimento. Não se preocupe com o sofrimento que vocês recebem agora. É para receber uma maior glória futuramente. Então, vamos fazer o quê? No máximo, podemos ser mortos? É isso? Então, se você morrer, você é a pessoa que teve o maior sucesso diante do Senhor. Então, não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Somente viver ou morrer somos de Cristo. Então, você viver por si e morrer por si, isso é realmente uma coisa, uma grande pena mesmo. Nós temos um trabalho a fazermos pelo Senhor. Então, todo o meu tempo, os meus bens, todas as coisas que eu tenho, eu preciso usar pelo Evangelho do Senhor. Eu preciso me sacrificar. Então, eu já disse para vocês que nós, realmente, pastores, também temos nosso lema: não vamos procurar um lugar bom para se viver, vamos procurar um ótimo lugar para morrer. Então, realmente seria ótimo se nós pudéssemos colocar isso em prática. Então, mas eu não sei se conseguem colocar isso em prática. Tem pessoas que conseguem colocar em prática, tem pessoas que têm medo disso. Tem pessoas que têm medo de morrer. Então, se nós vamos viver pelo Senhor, vamos viver. Se é para morrermos, morreremos. Então, de qualquer forma, em Gálatas
Capítulo 3, realmente já disse que nós recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo. Como em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, realmente nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que nós possamos conhecê-lo. Então quer dizer que nós compreendemos essa salvação do Senhor através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender essa salvação. Então, o Espírito Santo você não recebe de outro jeito. Não é por eu orar, fazer uma mega oração que eu vou receber o Espírito Santo. Não é por eu jejuar que eu vou receber. Não. Se não tomar cuidado, vai vir um demônio se empossar de mim. Não é assim. Então, no momento que eu realmente recebi a salvação, o Espírito Santo veio para mim. Aleluia, o Espírito Santo entrou em mim. O Espírito Santo está em mim. Então, é por isso, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, realmente ele já disse, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, realmente, nós somos o quê? O templo. Esse templo, eu posso estar contaminando? Não posso utilizar de qualquer jeito esse templo que tem dentro de mim. O Senhor, Ele está dentro de mim. Algumas pessoas viram e falam, ah, Senhor, eu estou indo para um lugar hoje e pode ser que o Senhor não se agrade tanto. Então, Senhor, fique em casa, descansando, tá bom? O que o Senhor vai dizer? Ah, tá bom, fulano de tal, vai lá com cuidado e volta, tá? É assim? Não, o Senhor vai falar, eu vou também. O Senhor não tem como sair. Mas, realmente, o Senhor não tem como sair de mim. Então, para onde você vai levar o Senhor? Vai levar ali para brincar? Pessoal, vocês não podem levar o Senhor para qualquer lugar. Então, o lugar que eu for, o Senhor está comigo também. Que aquele que habita com o Senhor, realmente ele tem o Senhor dentro de si. O Senhor é o dono dentro de nós. Realmente o que o Senhor deseja, eu desejo. O que o Senhor não se agrada, eu também não agrado. Ou se o Senhor não se agrada, eu também não agrado. Tem que ser assim. Tudo para a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o dono da minha vida. E isso é a vida de um cristão. Entenderam? É por isso que nós somos vivos, entenderam? Conseguem discernir o vivo do morto? Então, eu depois quero continuar pregando sobre o vivo. Então, realmente, nós precisamos ter esse orgulho e vivemos para o Senhor. Eu preciso lembrar, eu sou filho de Deus. Agora eu vou entrar no reino de Deus. O Espírito Santo, ele habita em mim. Eu preciso viver com esta coragem dentro de mim. É somente Israel que tem essa coragem? Não. Israel é povo de Deus. É por isso que Deus luta por eles. Não importa se receberam a salvação ou não, eles são povo de Deus. Nós somos o quê? Cristãos. Nós somos povo de Deus. Realmente nós somos o quê? Filhos de Deus, na verdade. Somos maiores do que o povo de Deus. O Senhor Deus, Ele sempre nos protege. Entenderam? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Realmente nós, quando estávamos no meio do pecado, o Senhor recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. O Senhor realmente se encarregou de todo o pecado e nos salvou sem nenhuma obra que nós tenhamos feito. Senhor, nos permitiu a esperança eterna de entrarmos na sua glória, Senhor. Senhor, nós agradecemos. Nós desejamos viver somente para a sua glória. Nós estamos nos preparando para entrarmos no seu reino, Senhor, e para que nós possamos entrar sem vergonha, que nós possamos nos tornar em pessoas adequadas, que o Senhor nos transforme em pessoas adequadas de Ti, Senhor. Que toda a Sua palavra, todo o Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.